Olá pessoal, eu sou o professor Lino Silva e vou apresentar nesse vídeo como fazer uma análise exploratória de dados utilizando o Google Colab. Aqui na tela já tenho a imagem, né, do Google Colab, de um arquivo notebook do Google Colab, e aí eu vou apresentar para vocês algumas bibliotecas, né, de Python que são utilizadas em ciência de dados. Então, comecemos carregando as bibliotecas que serão necessárias para esse trabalho de ciência de dados. Então, a biblioteca padrão em ciência de dados de Python, que a gente utiliza no Colab ou em qualquer outro ambiente, notebook para programação, é a Pandas. Então, precisamos importar essa biblioteca Pandas para fazer algumas atividades de ciência de dados. Precisamos importar essa biblioteca NumPy para realizar alguns cálculos e também essa biblioteca Matplotlib, porque é com ela que fazemos alguns gráficos. Então, eu já digitei esses comandos, né? São os primeiros comandos que a gente precisa digitar no ambiente de programação do Google Colab, e agora eu vou executar. Então, já executei esses códigos e agora eu vou buscar o conjunto de dados que estão aqui no meu computador. Então, para buscar esse conjunto de dados no computador, eu vou ter que digitar esses comandos aqui, tá? Já estão pré-digitados, eu vou apenas executar. Usando a linguagem de programação como Python, existem várias maneiras da gente abrir um arquivo no computador ou abrir um arquivo que está na internet. Então é preciso fazer uma pesquisa, né, de como carregar os arquivos, né, como carregar e ler esses arquivos. Se o arquivo estiver no seu computador, então esse comando que está digitado aqui, ele vai buscar o arquivo, né? Então, eu executei aqui o comando que já está digitado, apareceu essa janelazinha aqui, escolher arquivo, eu clico, então vou lá, o dataset que eu quero utilizar é esse animal 1, né? Esse dataset foi salvo como um arquivo CSV, então o arquivo já está aqui no Google Colab, e agora eu preciso ler esse conjunto de dados. E aí tem mais uma sequência de comandos que eu preciso digitar aqui e executar. Veja que eu estou chamando esse conjunto de dados de animal. Estou usando uma função do Python que é ler um arquivo CSV. Então aqui ele está lendo esse arquivo CSV, está salvando como animal. Pronto, eu já estou aqui com o arquivo pronto para trabalhar. Então, em geral, os arquivos de ciência de dados, eles são muito grandes. E aí não dá para ver todo o conjunto de dados. Então, é comum a gente pedir para o Colab apresentar as 5 primeiras linhas ou mais para que a gente possa ter uma ideia de como é esse conjunto de dados. Então, o comando aqui, .head, né, que é cabeçalho, né, animal é o dataset que eu salvei como animal, então sempre que eu precisar usar esse dataset, eu vou escrever o nome animal. .head é a função do Python que me permite visualizar as 5 primeiras linhas do dataset, né? E então tá aqui, ó. Começa aqui, ele começa a contar do 0 até 4, então tem 5 linhas. Por padrão, se eu não colocar nada aqui dentro do parênteses, então ele mostra 5 linhas. Mas se eu quiser ver 10 linhas, por exemplo, as 10 primeiras linhas, eu vou e clico aqui, coloco 10 e vou e executo esse código. E aí aparece, né, as 10 primeiras linhas do conjunto de dados. Como esse conjunto de dados é relativamente pequeno, eu posso pedir aqui para colocar todas as 32 linhas, e aí vamos ver, vão aparecer todas, porque é um conjunto de dados pequeno, mas, repito, o padrão é ver as 5 primeiras linhas, né, do conjunto de dados, porque aí você vê as variáveis, né? Tem aqui o cabeçalho, as variáveis,
né? Espécie, sexo, idade, castrado, patas, peso, tempo e adoção, né? E se você quiser ver as últimas linhas, então vamos colocar aqui, eu vou colocar mais uma linha de código, então eu vou colocar aqui animal.taio. Então aqui, é, esse comando do Python, ele apresenta as 5 últimas linhas, né? Então a gente visualiza as primeiras e as últimas linhas, que é para ter uma ideia do conjunto de dados. Uma outra coisa legal que é bom fazer no início, que a gente pega um conjunto de dados, é ver os tipos de variáveis que tem nesse conjunto de dados. Então eu clico aqui, eu digito aqui animal, né, que é o banco de dados, ponto, dtypes. Esse dtypes é o comando, ele vai dizer os tipos de variáveis que o dataset tem, né? Então ele diz aqui, ó, variável animal ID é uma variável numérica, né, porque está numerado de 1 a 32. Espécie, ele classifica aqui como object. Object no Python é uma variável categórica. Então, espécie é uma variável object, categórica. Sexo é uma variável object, que é categórica. Idade, ele aparece aqui como float, é uma variável numérica, né? Castrado, ele apresenta aqui como uma variável inteira, numérica, né? Porque está sim ou 0 ou 1. Patas, ele está classificado como uma variável numérica, só que aqui o rótulo é inteiro. Peso é uma variável numérica e tempo de adoção é uma variável inteira, mas essa variável aqui poderia também ser float. Então, de um modo geral, se a variável for object, ela é categórica, né? Inteiro ou float é uma variável numérica. E aí, uma coisa legal é ver agora as estatísticas básicas desse dataset, né? É ver a análise exploratória básica. E para isso a gente utiliza a função describe. Então, eu pego aqui, digito animal.describe, né? Aqui coloco um parênteses sem nada dentro, executo, e aí o Python vai me dar aqui as estatísticas básicas. Então, eu tenho aqui, olha, a primeira é a contagem, contagem. Ele vai contar quantas observações, quantas instâncias a gente tem no conjunto de dados. São 32 instâncias, ou seja, todas as variáveis têm 32 linhas. E aí ele começa a apresentar a média, né, o desvio padrão, né? STD aqui é desvio padrão, ou seja, quantos dados estão espalhados em torno da média, o valor mínimo da variável, o primeiro quartil, a mediana, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo, tá? Observe que aqui apareceu apenas as variáveis numéricas, né? Idade, castrado, patas, peso e tempo de adoção, porque as estatísticas que eles apresentam aqui, né? As medidas de centralidade, as medidas de dispersão, elas são calculadas apenas para variáveis numéricas. Então, se eu quiser saber o tempo médio de adoção, né, dos animais, então eu venho aqui, ó, média, na linha da média, o tempo de adoção 5,75. Então, o tempo médio de adoção é 5,75 semanas, ou seja, aproximadamente 6 semanas é a média de tempo de adoção dos animais, não é? Se eu quiser saber qual a idade do animal mais velho, né? Então eu venho aqui para a variável idade, o valor máximo 16. Então o animal mais velho tem 16 anos, não é? E por aí vai. Se eu quiser saber qual é o animal mais pesado, né? Aí eu venho para a variável peso, aqui no valor máximo 78 quilos. E assim por diante. Ok, gente? Aí nessa análise exploratória, também dá para fazer gráficos. Então vamos fazer aqui um gráfico de dispersão. E aí, ó, veja que eu tenho aqui as variáveis numéricas, né? Eu vou criar uma variável aqui, x, que tem a idade dos animais. Então, eu vou criar uma coluna aqui, x, animal, aí eu coloco entre colchete aqui, idade, e vou criar o y
né, animal e o tempo de adoção. Aí eu vou usar aqui uns comandos que a gente utiliza para formatar o gráfico, né? Para formatar o gráfico, e aí eu estou colocando aqui a variação, né? O eixo X aqui, ó, variando de 0 a 20, o eixo Y de 0 a 40, porque no eixo X eu estou colocando a variável idade. E se você olhar, a idade aqui, o valor mínimo é meio, né? 0,5 e o valor máximo é 16. Então a idade está entre 0 e 16. Então eu coloquei entre 0 e 20 para o gráfico ficar mais interessante. E o Y, que é o tempo de adoção, o tempo mínimo é 1 e o máximo 30. Então eu coloquei de 0 a 40. Aí aqui eu coloquei o título do gráfico, né? O eixo X eu rotulei como idade, o eixo Y, tempo de adoção, e aqui é o comando que faz o gráfico, né? PLT scatter. Lembre-se que o scatter plot, né, é o nome em inglês do gráfico de dispersão. Então, PLT, porque estamos usando aquela biblioteca Matplotlib PLT, e então, por isso, plt.scatterplot xy, e aí executa e aparece aqui o gráfico de dispersão, né? E aí vamos ler o gráfico. À medida que a idade aumenta, a tendência é que o tempo de adoção também aumente. Tem uma outra biblioteca no Python que é utilizada para fazer gráfico, é a biblioteca Seaborn. Então, ó, vou fazer aqui o mesmo gráfico de dispersão, só que agora usando a biblioteca Seaborn. Então, usando o comando aqui, SNS, né, que é referente a essa biblioteca Seaborn, o comando regplot, né, porque eu estou fazendo aqui um gráfico de dispersão, mas com uma reta de regressão. E aí, coloquei o comando regplot, regplot, e aí coloquei o título, nomeei o eixo X, o eixo Y, e aí colocando agora, clicando, apareceu o gráfico de dispersão, mas agora ele apareceu com a reta de regressão, né? A reta de regressão que aí ajuda a gente a criar o modelo. Bom, esse gráfico de dispersão foi feito com a variável idade e a variável tempo de adoção. Se quiser fazer um gráfico com a variável com o peso e o tempo de adoção, então eu preciso criar aqui uma variável que eu vou chamar x2, peso, né? Vou carregar essa variável e aí agora repetir os comandos, né, para fazer o gráfico agora com a variável peso no eixo x e a variável y como sendo o tempo de adoção, né? Executei e aqui está o gráfico de dispersão com as variáveis peso e tempo de adoção. Bom, é possível fazer o gráfico de pizza também. Então, para fazer esse gráfico de pizza aqui, uma das maneiras, eu preciso, com um gráfico de pizza com as variáveis categóricas, aí eu preciso pegar as variáveis categóricas e contar, né? Fazer uma contagem. E aí a gente utiliza um comando que é value counts. Eles contam a quantidade de vezes, né, que determinado valor aparece numa variável. E aí eu estou usando essa linha de comando aqui, né, parece um pouco complexa, mas na verdade não é. Eu estou pedindo para contar, né, na variável cão quantas vezes aparece, gato, coelho, lagarto, e assim você tem essa tabela, né? Essa tabela que diz que tem 15 cães, 11 gatos e assim por diante. E agora eu vou fazer o gráfico de pizza com esses dados, né? Aí eu estou criando aqui o rótulo, né? O rótulo que é com os diferentes valores dessa variável. E aí eu utilizo o comando pltpy. pltpy porque py é o nome do gráfico de pizza em inglês, né? PLT é a biblioteca que estamos utilizando, né? O Matplotlib PLT. Aqui spec counts, né? Que é a
essa variável, né, que criamos aqui e a, coloquei também aqui os rótulos que eu quero que apareça no gráfico. Bom, gente, enfim, fizemos aqui uma breve análise exploratória do conjunto de dados animais, mas apenas com o intuito de apresentar como isso pode ser feito no Python, né? Aí precisa-se estudar um pouco de Python, né? Entender melhor o que significa importar uma biblioteca, ver como escrever uns comandos em forma de matrizes para poder fazer essa análise de uma forma mais adequada. Mas é isso. O Python é uma das melhores ferramentas para em ciências de dados, né, principalmente para bancos de dados extensos. Então, eu recomendo aos interessados que aprendam a programar em Python. O Google Colab é um ambiente fácil de fazer isso, porque você não precisa instalar nada no seu computador, é só colocar no Google lá, dar um Google e procurar o Google Colab, e aí o próprio ambiente já dá algumas instruções para que você possa utilizá-lo. Por hoje, pessoal, é só, né? Então, repito, estudem, né, a parte teórica do material, pesquisem na internet como fazer análise de dados com Python e com certeza você vai encontrar muitas informações na internet. Até o próximo vídeo.